Entre os fatores de risco, nós vamos ter realmente uma idade, né, acima de 50 anos, fatores hormonais, lembrando que quando a gente atinge realmente uma idade acima de 50 anos, né, a gente já vai ter passado pela fase do climatério e ter passado realmente muitas mulheres pela fase da menopausa. Então, consequente a essas fases, né, do nosso ciclo feminino, a gente pode realmente encontrar essa deficiência, esse problema realmente hormonal. Então, o fator realmente hormonal, ele também está associado realmente a um fator de risco que vai realmente predispor esse tipo de câncer. Assim como fatores genéticos e fatores ambientais também estão relacionados ao aparecimento desse tipo de câncer. Porém, né, mesmo assim, 90% dos casos, né, eles não têm um fator de risco específico. São desconhecidos realmente os fatores de risco que podem estar associados ao tipo de câncer. Então, os sintomas, eles vão variar, né? Desde constipação ou até mesmo diarreia, vão ter dores difusas, tá? E pode realmente sentir a presença de uma massa palpável, né? Na região realmente abdominal. Assim como nós vamos ter um aumento realmente do volume abdominal. Então, à medida que ele vai crescendo, ele pode ir comprimindo, né, outros órgãos e estruturas e produzir esses sintomas que foram citados, tá? O diagnóstico, nós temos o diagnóstico específico, né, como o exame de sangue, que vai ser feito específico, e também a ultrassonografia transvaginal, tá? Que vai ser utilizada realmente para a gente poder ver a fase, como se encontra tudo, e a partir disso pode ser feita realmente a biópsia, certo? Para poder analisar melhor. O tratamento, ele vai variar. Então, lembrando que vai depender muito, né? O tratamento vai depender muito se o tumor ele está na fase inicial ou se é um tumor recorrente, né? A idade e as condições clínicas da paciente também vai variar. A dimensão, né? O quanto esse tumor ele já se irradiou, tudo, o quanto ele cresceu, vai depender também, né, disso. E assim como o tipo realmente do tumor, né? O tipo histológico do tumor é que vai fazer realmente com que o tratamento ele seja adotado. Então, o tratamento ele pode variar desde cirurgia, né, a radioterapia, quimioterapia ou até mesmo associação entre eles. Então, analisando todos esses aspectos, é que a gente consegue determinar um tratamento, certo? Então, lembrando que se for diagnosticado, detectado no início, principalmente em mulheres mais jovens, é possível realmente remover somente o ovário que foi afetado por esse câncer, certo? Passando do câncer realmente de ovário, a gente vai para o câncer de pulmão, traqueia e brônquios, certo? E quando a gente para realmente para analisar ele, a gente pode dividir ele entre câncer de células não pequenas e câncer de células pequenas, tá? Então, os cânceres, né, de células pequenas, eles são mais raros e tem um comportamento mais nocivo, mais agressivo. Ele consegue realmente atingir de uma forma mais agressiva o organismo. Enquanto o câncer de células não pequenas, eles são mais comuns, né, e podem ser subdivididos entre carcinomas de células escamosas, carcinomas de grandes células e adenocarcinomas, tá? Então, eles têm essa subdivisão. E a gente para realmente para ver que o câncer de pulmão é um dos tumores malignos que é mais comum, certo? No mundo, e analisando isso realmente anualmente, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ele traz pra gente realmente que cerca de 1,7 mil, né, novos casos podem ser realmente diagnosticados durante o ano. Então, o câncer de pulmão, né, ele pode realmente, em questões numéricas, né, em relação ao lado dos tumores de traqueia e brônquios, ele é o segundo mais incidente nos homens, né, e depois é o quarto mais frequente entre as mulheres. Então, a gente já passa realmente por câncer de traqueia. Então, a gente para analisar a traqueia, né, enquanto realmente localização e função anatômica. Então, a gente para analisar ele. Sabemos que a traqueia é localizada entre a laringe e os brônquios, né, que ele é responsável realmente por conduzir o ar do ambiente externo para dentro dos pulmões, né? Uma vez que quando a gente para pensar no câncer de traqueia, a gente falando traqueia, a gente lembra muito de via aérea, né? Então, quando a gente tem obstrução de via aérea, que tem um problema respiratório, a primeira coisa que a gente tenta fazer é desobstruir essa passagem. Então, a traqueia, né? A localização dela é bem precisa e eficiente para esse transporte de ar. Então, são tumores que são raros, né? Podem variar desde primários a secundários, né? Ou até mesmo de natureza benigna e maligna.
tá? Então, a gente para realmente que mais comuns são os carcinomas, né? Que a gente chama carcinoma mucoepidermoide, tá? E o carcinoma realmente de células escamosas. Enquanto os secundários, na sua maioria, né, na maior quantidade realmente, consegue fazer, né, provocar essas metástases e essas invasões, certo? Que vai fazer realmente ter um poder mais nocivo para o organismo. Então, a gente consegue analisar, né, que o carcinoma mucoepidermoide, né, é o primário, que vai variar também em carcinoma de células escamosas. E já no secundário, a gente consegue realmente ter metástases e ter invasão realmente direta de tumores próximos realmente à traqueia, tá? A gente consegue subdividir nesses dois grupos. Como sempre, fator de risco, né? A gente vê o tabaco, né? Mais uma vez, né? Que 90% dos casos realmente podem estar associados, tá? Ao uso de cigarro, principalmente câncer de via respiratória, né? Principalmente câncer de pulmão, de traqueia, certo? Eles vão estar associados diretamente ao uso do cigarro, né? Do tabagismo, certo? Então, o risco de um fumante desenvolver esse tipo de câncer, ele chega a ser de 20 a 60 vezes maior que uma pessoa não fumante, certo? Então, a gente também tem que lembrar que não existe somente o fumante ativo, né? Que é aquele que acende o cigarro e faz o uso do cigarro, do tabaco em si. Mas o fumante realmente passivo, né? Que a gente chama de tabagismo passivo, o risco é de pelo menos 3 vezes mais de uma pessoa que não é exposta à fumaça de cigarro, tá? E a gente tem que lembrar também que em relação ao cigarro, né, o fato de ser tabagista, a gente analisa muitas questões das toxinas que compõem o cigarro. Então, aquela teoria de dizer, eu vou fumar lá embaixo, moro no apartamento, vou fumar lá embaixo para subir, ou então vou fumar na janela que o vento leva, tudo isso realmente, gente, é mito, porque são mais de 5 mil toxinas que existem dentro do cigarro, são muitas toxinas que existem dentro do cigarro, e elas conseguem realmente ter um poder realmente de infecção maiorzinho, tá? Então, a gente para analisar que quanto maior o uso, né, e o consumo de cigarro, maior vai ser o risco, a probabilidade de desenvolver câncer, principalmente de pulmão, né? O câncer de pulmão, ele pode ser diagnosticado depois de 50 anos de idade, né? Em 90% dos casos, ou seja, dos 100 casos que a gente parar para analisar, 90% dos casos vai ter esse fator realmente da idade, certo? Lembrando que tem essa análise de faixa etária, tá? E lembrando que até pouco tempo atrás, né, o câncer de pulmão, ele comprometia quase realmente que exclusivamente somente os homens, porém nas últimas décadas eles conseguem realmente estar se irradiando e atingindo realmente o sexo feminino, tá? Então, quando a gente para analisar, a gente para ver que o risco de câncer de pulmão em fumantes, ele é maior, como eu já falei para vocês. Quanto maior o uso de cigarro, maior será o risco, certo? Em 90% dos casos estudados, o câncer de pulmão ele é diagnosticado depois de 50 anos de idade, tendo uma estimativa entre 60 e 70 anos de idade. E agora, como eu falei para vocês ainda agora, todos os sexos realmente, todos os gêneros, né? Eles conseguem realmente ser afetados. Antes, a quantitativa maior era no sexo masculino. Hoje em dia, atinge um quantitativo realmente, digamos que equivalente realmente no sexo feminino, tá? Quase que na mesma proporção, certo? Então, lembrando que os estudos recentes, né, eles sugerem que talvez as mulheres sejam mais suscetíveis aos efeitos cancerígenos, né, dos componentes do cigarro, que, entretanto, também pode-se observar um aumento da incidência do câncer de pulmão em mulheres não tabagistas. E quando a gente para realmente para ver essa incidência, né, do câncer de pulmão em mulheres não tabagistas, são aquelas mulheres que conseguem realmente, que convivem com pessoas que fumam, né, os fumantes realmente passivos, têm essa elevação no número de casos. Então, a principal prevenção é pedir para que as pessoas fumantes eliminem o cigarro de suas vidas, né? Porque já que o consumo de tabaco, o consumo realmente do cigarro, dessa substância, ele é excessivo, ele é o principal fator de risco, né? E quem aumenta realmente o número de incidência de casos desse tipo de câncer, então a gente pede realmente que o tabaco ele seja reduzido, tá? Tentar realmente fazer a maior conscientização dessas pessoas, a educação em saúde em maior quantidade, para evitar realmente o uso deste elemento químico, tá? Então, apesar de ser um tipo muito frequente, né?
e de causar muitas mortes, o câncer de pulmão é uma doença potencialmente evitável, tá? Ou seja, é evitável, que dá para se evitar realmente, evitando, né, da melhor forma, evitando o consumo dessa substância. Então, a gente sabe que os sintomas, eles podem variar, tá certo?